A palavra meu ou minha em inglês é my ou mine? Teu em inglês é your ou yours? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você. Em inglês pode ser mais simples do que você imagina. Eu sou a Teacher Fernanda Dagnoni do canal do Inglês e é meu prazer estar aqui explicar pra você algo de forma bem mais leve, tranquila. E já quero te falar o seguinte: faça suas anotações do seu jeito, seja num bloquinho, seja no celular, seja no laptop. E todas as vezes que eu for trabalhar a pronúncia aqui, eu quero te encorajar a, por favor, realmente pausar o vídeo e ouvir e repetir. Ou melhor, você me ouve, pausa o vídeo e repete aí na sua casa. E se for ficando dúvidas, anota ao longo, né, no decorrer do vídeo, anota a sua dúvida, porque daí, poxa, você pode muito bem postar aqui pra mim e eu te esclarecer, te responder mais tarde, beleza? Então vamos começar. Gente, para quem tá ligado em gramática, para quem gosta ou precisa de gramática, quando a gente fala de meu, meus, minha, minhas, teu, dele, dela, enfim, isso tudo se divide em adjetivo possessivo e pronome possessivo. Porque pronome possessivo é um termo que substitui um outro termo já mencionado. Aí você fala, nossa, Fernanda, por quê? Presta bem atenção, gente. A gente tá falando de possessivo, de posse, beleza? Pronome possessivo e adjetivo possessivo. Aí você talvez esteja se perguntando, tá, mas eu não lembro o que é pronome, não sei o que é adjetivo. Então, aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, eu gosto de atrair todo mundo, os que gostam de gramática e os que não gostam de gramática. Se você não gosta, fica sossegado, porque você vai entender tudo isso no vídeo. Eu não vou ficar falando de gramática no vídeo, tá? Para você que precisa, para você que gosta de gramática, ou que já está acostumado a estudar gramática nos métodos mais tradicionais, adjetivo possessivo é uma palavra que qualifica, que caracteriza, é um adjetivo, né? Adjetivo é aquilo que caracteriza, qualifica alguém ou alguma coisa. Só que dessa vez é para falar de posse, que alguém é dono de alguma coisa, alguém possui algo. E um pronome possessivo é um pronome, porque pronome é uma palavrinha que substitui uma outra palavra. Um substantivo, um nome. Por exemplo, eu fico falando meu pai, meu pai, meu pai. Uma hora eu vou parar e vou falar ele. Essa palavra ele é um pronome. Só que aqui nós vamos falar de pronome possessivo. Então é um pronome, é uma palavra que tem a ver com o dono daquilo e com aquela coisa que o cara tem. Então, talvez você esteja pensando assim, putz, complicou. Então, vamos direto para os exemplos, porque eu acho que vai ficando bem mais fácil. Mas não se esqueça, nós temos duas tabelas aqui. Uma são os adjetivos possessivos, aquilo que caracteriza que algo é de alguém. E a tabela de pronome possessivo, que é um termo que você vai usar para substituir e não ter que ficar repetindo palavra na frase. O segredo tá aí, ó, não repetir. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar com coisas bem fáceis, bem simples e que podem muito bem ser reais. My family is funny. My family is funny. Funny significa engraçado ou engraçada. Engraçados, engraçadas. Tá? Tanto faz se é para homem, para mulher, singular ou plural. Minha família é engraçada. Aí você fala assim, oh, my family isn't. A minha não é. Talvez eu poderia aqui, ó, substituir para falar noisy. My family is noisy. Deixa eu tirar do maiúsculo. A minha família é barulhenta, gente. A minha família é italiano, é espanhol. Eu falei que deve ter tudo que é nacionalidade no meio da minha família. My family is big. Minha família é grande. Então, quando eu vou falando aqui as características da minha família, no caso dessa frase, deixa eu voltar pro funny. My family is funny. Eu estou falando de que família? A minha. Você que tá me ouvindo aí, você que tá conversando comigo, sabe que não é a família dele. Eu não tô falando da sua, eu tô falando da minha. Então, essa palavra aqui caracteriza o substantivo. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, ó, a palavra família. Vocês estão entendendo? Então, não é qualquer família. My family. My. Então, o my aqui, que pode ser traduzido como minha família, aqui no caso, mas pode ser minha, meu, minhas, meus. Alguma coisa que é minha, que me pertence, seja uma coisa no masculino, no feminino, no plural ou no singular, tanto faz. Então, my é um adjetivo possessivo, porque ele caracteriza essa palavra.
qualifica a palavra família, dizendo que é minha. Então fica muito claro. É a mesma coisa quando eu vou falar meu nome. My name is Fernanda. My name, your name is Sarah, Michael, Jennifer, Steve, João, Cláudio, enfim, meu nome é tal. Então eu tô falando que esse nome o nome Fernanda é meu. Percebeu que caracteriza, que qualifica? Vamos continuar aqui. Your idea is great. Your idea. Opa, deixa eu trazer aqui para baixo. Que fica mais fácil aqui. Quando fica mais compacto aqui para mim, eu consigo visualizar melhor aí, se vocês estão conseguindo receber toda a frase. Your idea is great, Bob. Your idea is great. A sua ideia é ótima, Bob. Veja, essa vírgula aqui, ó, que eu coloquei, ó, vírgula, Bob, é que eu tô falando com o Bob. Eu não tô falando com você, eu não tô falando sobre ele, eu tô falando diretamente, ó, pra pessoa. You. Eu estou falando com o Bob. No caso, você aí é Bob. E eu estou dizendo que a tua ideia é ótima. Então eu falo assim, nossa, Bob, falando pro Bob mesmo, olhando pro olho do Bob, faz de conta que você é o Bob. Bob, your idea is great. A sua ideia é ótima. Your idea is great. Então veja, your quer dizer tua. No caso aqui, tua ideia, mas poderia ser teu, tuas, teus, tanto faz. Os seus filhos, seus, a gente usa muito seu, né? Sua, seus, enfim. Alguma coisa que é tua aí, que é de você, a pessoa que eu tô falando diretamente. Então, your, eu nunca vou falar o nome dele é usando o your. E nós, brasileiros, usamos o your para falar quando alguma coisa é dele, quando alguma coisa é dela. E isso não existe. Por que a gente faz isso daí, será, hein? Eu acho que é porque a gente fica escutando que o your significa seus. E no Brasil a gente às vezes fala, né? O João e a sua esposa. Aí você fala, então é your. Não. Em inglês é tudo separadozinho. Meu é para falar alguma coisa de mim. Your alguma coisa de você. Beleza? Então vamos lá para a primeira e para a segunda frase. Listen and repeat. My family is funny. Your idea is great, Bob. Ok, moving on. Vamos aqui, opa. Vamos aqui, vamos continuar. Aí você tem his. Assim como my e como your, his também é um adjetivo possessivo. Adjetivo possessivo. My, your, his. Significa o que isso aqui, hein? Significa dele. Mas por conta do nosso jeito de falar aqui no português, eu posso falar seu, seus, sua, suas, me referindo a ele. Por exemplo, o Tiago e a sua esposa estão em viagem para o Caribe. Quer dizer que não é a sua esposa, é o Tiago e a esposa dele. Isso aqui é português, tá, gente? Tô aqui falando português. Então, em inglês, a gente tem his para falar que alguma coisa é dele ou algumas coisas são dele. Aqui no caso eu coloquei James and his son are at the park. James and his son are at the park. James e seu filho, ou pode falar também o filho dele. Sem nenhum problema você pode traduzir assim. Ah, mas vai ficar trocado. Se acostume, no inglês parece que tudo tá trocado mesmo. James e seu filho, ou James e o filho dele, are at the park. Estão no parque. Eles foram pro parque, eles estão lá. Beleza? Você viu que não tem segredo? Você só tem que entender de quem você tá falando. Eu tô falando que o filho é de quem aqui nessa frase? É dele. Então, se você quer falar, o meu pai e o sócio dele viajam uma vez por semana para São Paulo. Como que você diria isso? Você diria, my father and his partner travel to São Paulo once a month. Ou once a month, uma vez por mês que eu falei? Once a month, certo? Então, meu pai e o sócio dele, o carro dele, aí a gente falaria diferente. Perdão, eu pensei em outra frase. Quando você vai falar que o carro daquela pessoa, usando o nome da pessoa, é uma situação. Mas se você vai simplesmente falar dele, quer dizer que eu já sei de quem você está falando. Então você fala assim, o carro dele é novo, né? Você falaria, his car is new. His car is new, Eu e você já sabemos quem que é esse ele. Você não precisa usar o nome dele.
que daí a construção da frase ficaria um pouquinho diferente, pouquinho, só, sem crise nenhuma, mas enfim, esse his é para falar dele. Então, todas as vezes que você for falar que alguma coisa ou algumas coisas é ou são dele, você deve usar o his. E vocês perceberam que esses adjetivos possessivos, eles vêm antes do substantivo? Ou seja, eles vêm antes daquilo que a pessoa tem? No caso, eu falei lá em cima, ó, minha família. Minha veio antes da palavra família. Ai, Fernanda, mas é assim até no próprio português. Então, por isso que a gente acha legal, né? Tá beleza, a tradução tá linda. Sua ideia, tua ideia, ótima, Bob. Então, também, igualzinho o português. Primeiro vem a palavra tua e depois vem a palavra ideia. Fechou? Mas e aqui? Se eu quiser falar James e o filho dele, parece que tá trocado, não é? Ó, James and his son. Opa. James and his son. Parece que... Deixa eu melhorar aqui para vocês. Aí. James e seu filho. Mas se eu quiser traduzir como James e o filho dele, parece que tá trocado, né? Mas a gente tem essas duas opções em português. Em inglês, você não tem essa opção. O his, enquanto adjetivo possessivo, aliás, todos os adjetivos possessivos devem vir antes da coisa que a pessoa possui. No caso aqui, o filho. No caso, família. No caso, ideia. Tá certo? Não tem outra opção. Os adjetivos possessivos devem vir antes do substantivo, daquilo que a pessoa possui. Certo? Muito bem, agora vamos ver quando alguma coisa ou algumas coisas forem dela. Olha que legal. Essa frase ficou um pouco grande, eu aumentei o foco aqui. Deixa eu só melhorar para vocês. Aí. Vivian and her boss. Vivian e seu chefe. Ah, Fernanda, mas seu é his. Não. A palavra his aqui em cima, ó, significa dele, ou então seu, seus, sua, suas, quando essas palavras se referirem a alguma coisa que é dele. Her significa dela, ou seu, seus, sua, suas, quando essas palavras se referirem a alguma coisa que é dela ou algumas coisas que são dela. Por exemplo, a Jennifer e o seu esposo estão aqui. Seu esposo, Jennifer e o seu esposo. Aí você fala, Fernanda, mas e se fosse o teu esposo? Aí você falaria your. Então, digamos, olha isso. Presta atenção no contexto, que é isso que você vai entender aqui, tá? Com o contexto fica bem melhor. Então, preparado para o contexto? Preparada? Vamos lá, então. Digamos que você aí, eu estou falando com você, tá? Vamos colocar que você se chama Jane. Jane. Você é a Jane, ok? O teu esposo veio com a Marsha. Eles dois estão aqui para falar com você. E aí, você está esperando. A Marsha é a sua vizinha. O teu esposo, Marsha, Jane, veio com a Marsha aqui, beleza? Então, eu sou sua secretária, eu viro para você. Excuse me, Miss Jane. Mrs. Jane, perdão. Com licença, senhora Jane. Your husband and Marsha are here. O teu marido e a Marsha estão aqui. Agora, quando eu estou falando que a fulana de tal e o esposo dela, aí não tem nada a ver com your. Eu tenho que usar o her, porque eu estou me referindo a eles. Eu não estou falando diretamente com a pessoa. Quer dizer que o esposo é dela, da pessoa que eu acabei de falar na frase. Aí eu uso her. Então eu diria, Jane and her husband are here. Jane e o esposo dela, ou seu esposo, seu de dela, estão aqui. Aqui na frase, eu coloquei Vivian and her boss. A Vivian e o seu chefe, ou seja, o chefe dela, da Vivian, are having a meeting right now. Vivian e o seu chefe, deixa eu baixar aqui, para aumentar aqui para vocês. Vivian e o chefe dela estão tendo uma reunião right now. O que é esse right now? É para dizer exatamente nesse momento agora mesmo. Ou você pode falar agora, tá? Aí você fala, ué, Fernanda, mas now não significa agora? Now, só essa palavra aqui de 3 letras, ó. Now quer dizer agora. Right now, esse right intensifica, é tipo para você dizer exatamente nesse momento, ou nesse momento exato, ou agora mesmo. Senão você pode falar agora, não tem problema, tem crise. Então, agora, traduzir estão tendo uma reunião fica meio pesado, não fica não?
A gente fala muito no português, aqui no Brasil, a gente fala muito estão em reunião ou estão fazendo uma reunião. E eles usam o verbo ter para falar de fazer reunião. Então, você pode traduzir essa frase toda como: Vivian e o chefe dela estão fazendo uma reunião, ou Vivian e o seu chefe estão em reunião. O que você achar melhor, o que você achar mais bonito, tá bom? Beleza, pessoal? Vocês perceberam que então o boss é da Vivian. Veja que a palavra her teve que vir antes do substantivo boss, do substantivo chefe. Beleza? Vivian and her boss. Eu nunca vou falar Vivian boss her, chefe dela. Não existe isso, porque her também é um adjetivo e adjetivo vem antes do substantivo. Até quando a gente está falando de outros adjetivos, como por exemplo cor. Cor não é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que qualifica, que caracteriza alguma coisa. Então você fala, ai, pega aquela bolsa rosa, por favor. Pega aquela bolsa rosa para mim, por favor. Em inglês eu vou falar, pega aquela rosa bolsa para mim, por favor. A característica vem primeiro, depois vem o substantivo, vem o objeto, vem a coisa, vem o nome ali do que você quer, tá? Então, isso acontece com todos os adjetivos, então com os possessivos não seriam diferentes. Ok, let's move on. A hora da gente seguir aqui. Vamos falar de it's. It's. Opa. It's. Não é it's. Nada de i. Essa letra i aqui, ela quase que tem um sonzinho puxado pro e. It's. É um som mais curto, it's, tá? It significa o quê? É um adjetivo possessivo, significa dele ou dela, quando eu me referi a uma coisa, a um animal na rua, a um objeto, a um lugar. Então, mas eu também posso falar seu, suas. Por exemplo, o Brasil e a sua população. Poxa, o Brasil não é um ser humano. Então, eu não posso falar nem her, nem his. Eu falo it's. Gente, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Preste atenção nisso, por favor. It is... Eu posso contrair assim, né? It's. E vocês estão me vendo falar disso aqui. É o mesmo som? É. Só que isso aqui é adjetivo possessivo. Isso aqui tem nada a ver com adjetivo e nada a ver com possessivo. Você tem a contração de dois termos. O it, que é um pronome, mas is, que é um verbo. Você não precisa saber nada disso se você não quer pronome, verbo. Mas eu quero te mostrar que são coisas diferentes, tá? O som é o mesmo desse it, desse aqui? Sim, mas esse é uma palavra só. Não tem apóstrofo, não tem nada a ver, tá? Não é verbo. Muito bem. Então, it's é para a gente se referir a alguma coisa que é de alguma coisa, que não é ser humano. Presta atenção nessa frase. This game and its rules are so weird. This game... Gente, eu não esqueci da pronúncia das demais frases, tá? É que eu vou acumulando, já volto pra gente trabalhar a pronúncia. This game and its rules are so weird. Este jogo... Ó, deixa eu devagar aqui com vocês. Este jogo, ou esse jogo, e suas regras... As regras são de quem? Tuas? Não, é do jogo. Jogo é um ser humano? Não. Então, as regras dele. Esse dele aí é se referindo ao jogo. Esse ele é o jogo. Então, eu não posso falar his, eu não posso falar her, eu tenho que falar it's. This game and its rules are so weird. São tão esquisitas. Weird quer dizer esquisito, esquisita, esquisitos, esquisitas. Tanto faz se é para homem, mulher, singular ou plural. Aqui no caso, tá falando de jogo, então é masculino e é singular. This game and its rules are so weird. Esse jogo e as regras dele, ou as suas regras, são tão esquisitas. Beleza, pessoal? Então, veja que it's veio antes da palavra regras. Os adjetivos possessivos devem vir antes dos substantivos. Alright? Ok? Beleza até agora? Ficou com alguma dúvida? Anota. Depois você pode mandar nos comentários aqui, tá? Vamos lá, então. Ter dúvida é normal, tá, gente? Super, hiper normal. Vamos lá fazer a pronúncia de his. Listen and repeat. James and his son are at the park. Você não precisa falar at the. James and his son are at the park. Você pode falar at the park. Porque aqui, gente, ó, fica uma dica aqui para melhorar a tua pronúncia. Essa palavra at termina com som de T. Essa palavra the começa com T. Então, são dois T, fica at the, fica feio. Você pode falar só o segundo. At the park. James and his son are at the park.
Beleza? Vamos para a próxima. Her. Vivian, nada de Vivian, é Vivian. Vivian and her boss are having a meeting right now. Vivian and her boss are having a meeting right now. Okay? This game and its rules are so weird. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, nós vimos my, quando falar que alguma coisa é de mim. É uma pessoa só, no caso eu. O your é quando for você, diretamente com quem eu tô falando, olhando aqui, ó. Só uma pessoa aí, que no caso essa só uma pessoa é você. His é quando alguma coisa for dele. Também eu tô falando de uma pessoa só, no caso ele. E her também é uma pessoa só, no caso ela. Tô falando que algo é dela, uma pessoa só. E aqui no it, eu também tô falando que alguma coisa é de um lugar, um objeto, um país, uma coisa, tá? Agora, gente, os donos das coisas estão no plural. Opa, já adiantei aqui. Então, agora nós vamos falar de our, your, novamente, só que agora para plural, e their. Isso quer dizer que os donos daquela coisa ou daquelas coisas estão no plural. Não é mais uma coisa, não é mais uma pessoa, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Essa palavra aqui é our. Só que na hora que a gente fala no meio da frase, ela sai are. Our company is a success. Our company is a success. Eu posso falar is a success ou is a success, ok? Muitas vezes eu acabo falando our company is a success, ok? Sai mais bonitinho falando a, mas eu acabo falando a. Então vamos lá. Our company is a success. Good. Então nossa empresa é um sucesso. Nossa, por quê? Porque a empresa é da gente, minha e do meu marido, minha e da minha família, minha e da minha amiga, minha e do meu vizinho, sei lá. É da gente. É da gente. Então, aqui, our company já diz que a empresa é nossa. Não é de uma pessoa só, de pelo menos duas, né? Pelo menos duas para ser plural. Então, vamos lá. Listen and repeat aí na sua casa, de novo. Our company is a success. Nossa empresa é um sucesso. Beleza, pessoal? Eu poderia falar nossas empresas. Olha, eu poderia colocar no plural, porque o dono já está no plural, mas a coisa está no singular. Eu falei empresa, eu poderia falar empresas são. Our companies are a success. Nossas empresas são um sucesso. Our companies are a success. Ou nem preciso desse A aqui, se eu quiser eu posso tirar. Are huge success. Não, opa que eu fiz cagadinha aqui, pera. Aqui, ó. Our companies are huge success. Eu poderia ter deixado a são, porque eu tô falando que as empresas são um sucesso, mas eu troquei pelo huge, que quer dizer um sucesso gigantesco, um sucesso enorme. Our companies are. Tanto faz se o que a gente tem é uma coisa só nessa frase, ou se eu tô falando dos nossos filhos são uma bênção. Our children are a blessing. Nossos filhos são uma bênção. Our children or our kids, né? Para filhos pode ser kids ou children. Are a blessing. São uma bênção. Enfim, vocês poderiam colocar uma coisa que a gente tem, nossa, no singular, no plural, não interessa, mas o dono aqui tá no plural. Beleza? Vamos voltar para a frase inicial. Our company is a success. Our company is a success. Então, quer dizer que a empresa é nossa. Agora, o dono aqui é plural. E veja, our é um adjetivo possessivo e ele veio antes do nome ou do substantivo company, empresa, beleza? Vamos continuar, vamos para a próxima frase. Deixa eu trazer aqui para a visão de vocês. Very nice. Very nice, ok. Your. Aí você fala, Fernanda, a gente já viu your. Yes, eu sei que vocês já viram. Só que eu quero só destacar que o your, eu estou me referindo a você, alguma coisa que é de você aí,
de você. Ou eu posso falar de vocês. Vocês aí. Pega o chinelo de vocês e leva lá fora. Chinelo de vocês. Pega o cachorrinho de vocês e vai levar lá no jardim. Ou eu posso falar você aí. Pega o seu cachorro e leva lá fora. O your vale tanto quando o dono é uma pessoa só ou é no plural. Então, eu só quis deixar aqui, ó. Tô falando com os boys. Estou falando com os meninos. Boys, boys, pay attention, boys. Boys, please, listen up. Presta atenção aqui, ouve só. You have to do your homework now. Vocês têm, porque, gente, você é you. You significa você em inglês, mas também pode significar vocês. É o contexto, é a situação ou a necessidade que vai deixar isso claro, tá? Então, eu tô falando, meninos, vocês têm que fazer a tarefa de vocês ou a sua tarefa now, agora. Tipo assim, ó, stop playing. Parem de jogar. Stop playing. You have to do your homework now. Vocês têm que fazer a tarefa de vocês agora. Ó. Boys, you have to do your homework now. Listen and repeat aí na sua casa. Boys, you have to do your homework now. Beleza? Novamente, o your apareceu antes do substantivo tarefa, né? Your homework. É de vocês agora aí que eu tô falando. Vocês, pelo menos tem que ter 2 aí, tá bom? Tranquilo? Qualquer coisa, mande a pergunta de vocês, hein? Não fiquem com dúvida. Dúvida não é bom. Vamos para there. There não é there, é there. Aí você fala, Fernanda, mas there não é isso daqui, ó. There não significa... Aff, que zona. There não significa isso aqui? Aí, que significa lá? Ou então se eu falar over there, não quer dizer logo ali? É a mesma pronúncia, né? Aí tem o verbo haver, existir, there is. No plural, there are. É there também? É o mesmo som, tá? Mas não vão falar there aqui não, ó, que tá errado. É there, tá bom? O mesmo som daquele que eu coloquei aqui embaixo. Vamos lá. My kids and their friends are at the movies. Meus filhos, my kids, ó, o adjetivo possessivo my. My kids, meus filhos, and their friends, os amigos deles. Os amigos não são meus, são os amigos dos meus filhos. Quer dizer que os donos dos amigos são meus filhos, né? Tá no plural. My kids and their friends are at the movies. Estão, ó, estão. Quem que estão? Quem que está? Meus filhos e os amigos deles. Estão, are, at the movies. No cinema. Cinema você pode falar no inglês britânico cinema, ou então você pode falar movies no americano. No americano você também pode dizer movie theater, movie theater, movie theater. Mas é muito usado movies, com esse S aí no plural mesmo, tá? Movies, para cinema, no inglês americano. My kids and their friends. Então, gente, aqui, ó, their é um adjetivo possessivo, o dono tá no plural. São eles os donos. No caso aqui, meus filhos. Podiam ser as meninas, as minhas amigas, as minhas vizinhas. Não interessa, mas tá no plural. E o que que eles têm aqui? Amigos. Tem que estar no plural os amigos? Não. Eu poderia ter dito assim, ó. Olha essa outra frase. My kids and their French friend are at the movies. Já vou mostrar pra vocês. Ó, eu poderia ter dito assim, ó. My kids and their friend... Oxi, deixa eu começar de novo. My kids and their French friend are at the movies. Meus filhos e o amigo, tá no singular, ó. Amigo francês deles, dos meus filhos, estão no cinema. Digamos então que vocês receberam um intercambista aí. E você está dizendo que sim, ó. Os meus filhos e o amigo francês deles estão no cinema. Ele é um rapaz que veio da França passar uma temporada aqui com a gente. Então, veja, não interessa se é singular ou plural. O que interessa é que o dono disso daí, o que tem a coisa, entre aspas, aí que no caso é amigo, tá no plural. Então, é eles, né? São eles os donos. Beleza? Vamos voltar para a frase inicial, então. My kids and their friends are at the movies. Meus filhos, deixa eu melhorar aqui. E os amigos deles estão no cinema. Vamos lá. Listen and repeat. My kids and their friends are at the movies.
Ok, 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 very nice. Muito bom. Então, pessoal, adjetivo possessivo. My, vou colocar aqui, ó. My, your, his, her, its. Aí os plurais. Our, your de novo, their. Adjetivo possessivo deve vir antes de um substantivo, de uma coisa que indica o que é que alguém tem. My, o quê? My name, my family, my car. His, o quê? Her, o quê? Né? Aí eu tenho a seguinte frase. Presta atenção agora nisso aqui. This is my book, and that on the table is your book. Presta atenção nessa frase. This is my book. Nada de this is, viu? This is não. Essa palavra aqui é this is. Nada de this is. É this is. This is my book. And that one, and that e aquele, on the table, em cima da mesa, is your book. É o seu livro. This is my book and that on the table is your book. Este é meu livro e aquele em cima da mesa é o teu livro. Eu precisaria repetir aqui, gente, a palavra livro? Será que não tem uma outra forma de eu falar que já quer dizer seu? Porque como que a gente falaria isso em português? Uma das maneiras da gente falar essa mesma frase, seria: esse livro é meu e aquele é teu. Aquele é seu. Aí você fala, então vamos tirar a palavra book e vamos falar só your. Não, porque como eu acabei de falar, depois de um adjetivo possessivo, tem que vir o substantivo. Eu não posso encerrar a frase com your. Ah, teacher, mas tá claro, o contexto tá claro, mas a regra me diz que não pode. Mas se eu usar um pronome possessivo ao invés de um adjetivo possessivo, porque eu falei agora há pouco no início do vídeo, que pronome substitui um termo. É quando eu quero usar para não haver repetição. Eu vou substituir. Então, muito bem, eu uso o yours. Preste atenção que isso não está no plural. Isso não é plural de your. E isso aqui não é adjetivo possessivo. Ele é pronome possessivo. Pronome é um termo que substitui um outro termo, um outro nome, um outro substantivo. Que no caso é seu livro. A palavra yours aqui nessa frase está substituindo your book. Yours está substituindo aqui your book, certo? E ele é um pronome possessivo. Então vamos ver. This is my book and that on the table is yours. Este é meu livro e aquele sobre a mesa, ou seja, em cima da mesa, é teu. Fechou, Brasil, fechou, ficou tudo. Presta atenção nessa outra frase. My father is American and her... Opa, não, vou falar a verdade aqui. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, né? Então, digamos que nós estejamos com a família toda junta, eu falando inglês com todo mundo falando inglês, todo mundo falando tudo em inglês. Aí chega alguém e fala, Fernanda, quem que é seu pai deles? Quem que é sua mãe? Quem que é seu pai biológico, natural, enfim, é o pai mesmo. Porque, gente, eu só tenho meu pai e minha mãe mesmo. Mas é que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei com uma família americana e eu falo às vezes para me referir com carinho, com amor e respeito, mas eu falo para me referir às vezes, meu pai é americano, Will, minha mãe é americana, Terry. Eu os amo, mas eu não chamo eles de pai e mãe, eu chamo de Will, de Terry. Então, digamos que a situação chegou e falou, Fernanda, quem que é o teu pai aí, brasileiro, americano? Aí eu falo assim, ó, my father is Brazilian. Falei, é ele ali, ó, meu pai é brasileiro. Aí eu falo, mas o dela, da minha amiga, que é uma irmã pra mim, a Sarah e a Janelle, tá? Eu falo, mas o dela é americano. Famílias separadas, só de coração mesmo. My father is Brazilian and hers is American. Pronto, contextualizei. Eu gosto de contar essas historinhas para contextualizar, tá? Meu pai é brasileiro. Gente, a palavra Brazilian vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Brasileiro ou brasileira, Brazilian. E em inglês, nacionalidade deve estar com letra maiúscula. My father is Brazilian and hers, e o dela, é americano.
Aí você fala assim, esse hers está substituindo o quê? O hers está substituindo her father. Eu não quero ficar falando a mesma palavra. My father is Brazilian and her father is American. Eu poderia falar? Poderia. Mas eu preferi substituir por um pronome possessivo. Então eu digo hers. Hers não é plural de her. E aqui você não tem nada no plural. Você está no singular falando que meu pai é brasileiro e o dela é americano. Você poderia, não, eu poderia, vou até colocar aqui. Eu poderia ter dito exatamente isso, ó. My father is Brazilian and her father is American. Meu pai é brasileiro e o pai dela é americano. Mas eu não quis repetir a palavra pai, não posso só escrever her, eu então uso um pronome possessivo. Hers não está no plural, isso aqui não é plural de her. Beleza? Vamos trabalhar a pronúncia dessas duas frases, então? Vamos lá. This is my book and that on the table is yours. Beleza? Para a próxima. My father is Brazilian and hers is American. Ok, pessoal, meu pai é brasileiro e o dela é americano. Agora, eu quero mostrar para vocês uma listinha aqui bem legal. Uma tabela bem bacaninha que eu fiz aqui para nós. Ó, você tem, deixa eu só diminuir, eu aumentei o foco e acabei... Mas deixa eu melhorar aqui para vocês. Espera lá, tá, gente? Um segundinho. Um segundo. I'm sorry. Perdão, gente. Isso porque eu bebo água, hein? Muito bem. Aqui, nessa coluna da esquerda, aqui, ó. My, your, ó. My, your, his, her, its, our, your... e there são adjetivos possessivos. Eles não encerram frase. Eles devem vir antes de um substantivo, da coisa que alguém tem ou que algumas pessoas têm. Já essa segunda coluna aqui, ó, da direita, mine, yours, his. Aí você falou, teacher, não mudou? É, não muda. Aqui você pode ficar sossegado, não muda, tá? É assim mesmo. Hers, its, também não muda. Mesma coisa do his, não muda. Ours, ours, perdão, yours e theirs. São pronomes possessivos. Eles podem vir depois de um verbo, eles podem vir para terminar uma frase. Não se usa a coisa possuída, o objeto que se tem, não se usa depois deles, dessa segunda coluna aqui. Não pode, tá errado, beleza? Vamos ver alguns exemplos então, gente? Vamos lá. Your job. Deixa eu pôr mais para baixo aqui para ficar mais fácil. Your job is as important as mine. O teu emprego, your job, eu tô falando diretamente com você, tá? Olho no olho. Your job, o seu emprego é as important as mine. É tão importante quanto o meu. O que mine tá substituindo aqui, ó? My job. Mas eu não quero falar my job, eu não quero repetir a palavra job. Então, eu não posso terminar com my, mas eu posso terminar a frase com mine. Your job is as important as mine. O teu emprego é tão importante quanto o meu. O teu trabalho é tão importante quanto o meu. Beleza? Vamos lá? Your job is as important as mine. Very good, very good. Vamos para a próxima. My family is small, but yours is so big. My family is small. Minha família é pequena, but yours, mas a tua is so big, é tão grande. A palavra yours aqui, yours, está substituindo your family. Não está substituindo apenas family, está substituindo your family.
Beleza? E está no singular. Vamos de novo? My family is small, but yours is so big. Minha família é pequena, mas a tua é tão grande. Então, listen and repeat. My family is small, but yours is so big. Repetiu aí bonitinho? Beleza. Bom, como eu falei pra vocês, o his, ele fica his nas duas tabelas, nos dois casos, né? Então tá de boa. Vamos falar aqui, ó. This is Mary's responsibility, not his. Opa. Que isso? This is Mary's responsibility, not his. Responsibility, ou então responsibility. This is Mary's responsibility, not his. Essa é a responsabilidade da Mary, ó. Mary's responsibility é responsabilidade da Mary, tá? Esse apóstrofo S não tem nada a ver com is. Até porque não teria jeito, né? Presta atenção, se você falar pra mim que esse apóstrofo S aqui é is, vai ficar esquisito, porque is significa é ou está. Então, presta atenção. Essa é, Mary é responsabilidade, não dele. Ficaria tosco. Então, vamos lá. Vamos lembrar que apóstrofo S pode ser posse, responsabilidade da Mary, beleza? Então, ó, essa é a responsabilidade da Mary, não dele. Digamos que você esteja falando que o Joshua é o cara responsável por aquela atividade. Aí você tá metendo a boca, sabe, arregaçando com o Joshua e tá falando mal dele pra todo mundo. Eu viro pra você e falo, hey. Calm down. Se acalma aí. This is Mary's responsibility, not his. Essa é a responsabilidade da Mary, não dele. Dele quem? Do Joshua, que todo mundo já sabe quem que a gente tá falando aqui. Ok? Não, vou falar. Tô falando muito, né? You and your son have to leave. Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou falar do hers agora, que eu fiz uma frase meio grande. Tô até me arrependendo. Já sei, vou diminuir essa frase. Ia ficar um parágrafo. Your son is very rude. Hers is too. Please leave. Ai, o que eu fiz? Please leave, all of you. Não, deixa eu pôr mais um ponto de interrogação. Gente, às vezes eu tenho umas ideias de exemplo, que eu fico pensando, gente, eu devia escrever um roteiro. Olha o exemplo que eu inventei. Que alguns eu já deixo pronto, outros vão aparecendo. Your son is very rude. Your son is very rude. O seu filho é muito grosseiro. Hers is too. O dela é também. Please leave. Por favor, saiam. All of you. Todos vocês. Ai, vai ser demais. Vocês vão ter que repetir isso, gente, com a entonação que eu tô fazendo aqui. Your son is very rude. Hers is too. Please leave. All of you. Ah, se vocês não fizerem... Vamos lá. Eu sei... Opa, eu tenho que fazer dessa daqui primeiro, né? Voltando. Vamos voltar aqui só para trabalhar a pronúncia. This is Mary's responsibility, not his. Foi? Ok. Essa aqui é um pouquinho maior. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, tá, gente? Porque eu vou ficar muitos segundos aqui quieta, ó. Fica parecendo uma... Listen and repeat. Your son is very rude. Hers is too. Please leave. All of you. Foi aí? Your son is very rude. O seu filho é muito grosseiro. O dela também é. Ou é também. Hers is too. O dela também é. Please leave. Por favor, saiam. All of you. Todos vocês. E vamos para it's. Muito bem. O it's, pessoal, para no vídeo não ficar muito longo, ele é a mesma coisa do his. Ele não muda de uma tabela para outra. O uso dele é tanto com adjetivos, como adjetivo possessivo, como pronome possessivo. Pode vir uma palavra depois dele, um substantivo, pode vir verbo, ele pode encerrar frase. Ele é
De boa. Vamos caminhar para frente, porque agora nós estamos já chegando ao final do vídeo. Hour. Então, vamos lá. Vamos trabalhar hours agora. Hours. This gift is ours. Esse presente é nosso. This gift is ours. Quer dizer que esse gift, esse presente é nosso, é da gente. Aí você fala, tá, mas Fernanda, esse ours está substituindo o quê? Está substituindo aqui, ó, vou falar aqui, ó. Está substituindo our gift. Opa! Eu não quero falar our gift. Eu não quero repetir a palavra gift. E eu não posso terminar com our. Porque eu já falei pra vocês, pronome possessivo pode terminar uma frase, mas os adjetivos não. Por isso que eu mencionei o it's e o his, tanto faz, tanto fez, porque eles nunca mudam de um caso pro outro. Agora os demais sim, né? Então, ó, this gift is ours. Esse presente é nosso, é da gente. É nosso, beleza? Fica fácil quando a gente vai analisando assim, né? O yours, pessoal, ele vale tanto para teu, teus, seus, alguma coisa que é de você ou de vocês. Ele é tanto adjetivo quanto pronome possessivo. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou voltar aqui, ó. Aqui, aqui, ó, yours. Eu poderia usar essa frase para falar a família de vocês. Digamos que eu não esteja falando com você, eu esteja falando com você e a sua esposa, ou com você e os seus pais. E eu tô falando que minha família é pequena, mas a família de vocês é tão grande. Então, o your, o yours também, né? Os dois valem tanto para você quanto vocês. Tanto de você aí quanto de vocês. Esse de você ficou massa, né? Então, eu não vou repetir, tá? Ele vale, até porque tem alguns livros que também não repetem, gente. Não repetem. E como eu não quero vídeo muito longo, até porque eu tenho que terminar de trabalhar com vocês pronúncia, eu vou deixar assim, tá bom? Porque dá na mesma. É o contexto que vai falar se é uma ou mais pessoas para quem eu estou falando. Se é de vocês aí ou não, tá? E, por último, theirs. Theirs. Deles ou delas. Então, vamos lá. Where are my reports? Opa, voltou o R. Where are my reports? Onde estão os meus relatórios? These are not... Opa. Where are my reports? Onde estão os meus relatórios? These are not mine. Esses não são os meus. These are theirs. Ah, olha só, eu tenho my, eu tenho mine e eu tenho theirs. Ai, gente, eu detonei nesse exemplo, o melhor exemplo da minha vida. Where are my reports? Onde estão os meus relatórios? These are not mine. Estes não são os meus. These are theirs. Estes são delas ou deles. Cadê os meus? Vocês tacaram fogo no meu relatório? Onde é que estão os meus relatórios? Esses não são os meus. São deles ou são delas. Tá? Gente, não precisa ser reports. Pode ser report. Pode ser relatório. Where is my report? This is not mine, this is theirs. Então, lembra, pode ser no singular, quer ver, ó? Where is my report? Where is my report? This is not mine, this is theirs. Onde está o meu relatório? Este não é meu, este é deles ou delas. Então, não interessa se a coisa que eles têm é singular ou é plural. Interessante é que o dono tá no plural, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu trabalhar a pronúncia. Listen and repeat. Vamos voltar aqui, ó. This gift is ours. Beleza? Agora a entonação, hein, gente? Fazendo o drama aqui. Where are my reports? These are not mine. These are theirs. Agora, vamos fazer inteiro. A fala inteira. E aí, vocês têm que pôr entonação e intensidade, hein? Where are my reports? These are not mine. These are theirs. Beleza, pessoal? Well. Se você ficou com alguma dúvida, ótimo. Quer dizer que você chegou até o final. Se você quer mais exemplos ou exemplos esclarecedores, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, eu fui me
Hoje eu quase nem contei história aqui pra você. Eu contextualizei pouquinho. Então, gente, por questão do vídeo ter ficado muito longo, eu não vou repassar as frases do início ao fim para trabalhar a pronúncia, tá? Porque eu sei que eu trabalhei todas mais de uma vez. Então, por isso. Porque tem a tabela, blá, blá, blá. Mas, se você ficou com alguma dúvida de pronúncia, volte pro vídeo. Pausa ou ouça, pausa e repita aí na sua casa. Se você ficou com dúvida de gramática, manda um comentário. Se você ficou com dúvida de conceito, se você ficou com dúvida de algum exemplo, gente, não tem problema. Tô aqui para esclarecer. Às vezes a gente acha que vai acabar esclarecendo e não esclarece. Então manda aí, tá? Que eu não tenho preguiça de responder ninguém, não tenho preguiça de explicar tudo de novo se for possível, tá bom? Beleza? E se você viu sentido nesse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, porque assim eu vou saber que eu estou agregando conhecimento, aquilo que eu sempre falo. O like de vocês vai me falar que foi legal, que valeu a pena, que eu te ajudei, tá bom? Inclusive eu quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal do inglês, tá vendo onde está escrito ali inscrever-se? Gente, tá em vermelho, não tá? Não tá em vermelhinho o botão vermelho? Então clica aí agora. Clicou? Se inscreve, beleza? Já fez isso? Ótimo. Agora vai lá e clica para ativar o sininho de notificação. Porque eu subo aula aqui no canal toda semana. E cada vez que eu subir uma aula aqui semanalmente, em média são 2 por semana, você vai ser notificado, você vai ficar sabendo e dá para você ir acompanhando certinho cada vez que tem matéria nova aqui. Inclusive, lá no @canal do inglês, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá no @canal do inglês. E, gente, lá eu deixo dicas diárias, tem stories, tem dicas preciosas em vídeos ali, todo dia você tem dica lá no perfil do Instagram, e a gente consegue se falar por direct. Eu tenho falado com muita gente por direct, tirando dúvida, esclarecendo, explicando, dando dica mesmo, porque a pessoa me fala um oi, eu saio dando dica o máximo que eu puder, beleza? Foi um prazer, mais uma aula, saber que eu posso estar ajudando mais gente aí a falar inglês. Então é isso. Thank you so much for watching. I'll talk to you soon. Bye guys, have a good one.